Olá, pessoal. Vou conversar um pouquinho sobre fluxo de caixa, um assunto recorrente em provas do exame de suficiência. No final do texto, vamos fazer uma questão e aí aproveitar a parte teórica em resolução de questão. Mas vamos lá. A demonstração de fluxo de caixa proporciona aos usuários avaliar a capacidade de geração de recursos financeiros e compreender as atividades que estão gerando ou consumindo caixa, ou equivalente de caixa na entidade. Olha só, essas palavrinhas gerando e consumindo, elas são importantes porque são muito usadas nas questões do exame de suficiência. Gerando passa a ideia de entrada de recursos, consumindo traz a ideia de saída de recursos. A DFC mostra as entradas, recebimentos e saídas, pagamentos ocorridos no caixa e equivalentes de caixa da entidade em determinado período. O caixa compreende o numerário em espécie e os depósitos bancários de livre movimentação, a conta bancos, conta movimento, por exemplo. Já os equivalentes de caixa consistem em aplicações financeiras de curto prazo, no máximo 3 meses de resgate e de alta liquidez, prontamente conversíveis em caixa, sujeitas a um insignificante recursos de mudança de valor, a um insignificante risco de mudanças de valor. A ADFC considera o regime de caixa ou seja, apropria as receitas e despesas no momento do recebimento e do pagamento, respectivamente. Com isso, a contabilidade apura o lucro ou prejuízo financeiro da companhia. Por sua vez, a DRE utiliza o regime de competência, ou seja, apropria as receitas e despesas, independentemente do recebimento ou pagamento em dinheiro, apurando lucro ou prejuízo contábil. E agora vamos fazer o que normalmente tem que se fazer logo de cara numa resolução de questão de fluxo de caixa. A primeira missão é distinguir uma atividade operacional da atividade de investimento da atividade de financiamento. Para demonstrar as movimentações ocorridas no fluxo de caixa e equivalente de caixa, a contabilidade segrega essas movimentações em grupos de atividade, em função da natureza da transação que as originou. Desta forma, tem-se fluxo de caixa das atividades operacionais, fluxo de caixa das atividades de investimento e fluxo de caixa das atividades de financiamento. As atividades operacionais. Essas, gente, são íntimas do ativo circulante e passivo circulante. Elas representam, na verdade, o dia a dia da empresa. Elas representam os pagamentos e recebimentos derivados da geração de lucro das operações da entidade. Em virtude disso, o fluxo de caixa das atividades operacionais está relacionado diretamente às transações que ocorrerem na DR, na demonstração de resultado, no balanço patrimonial. Então, guardem essa informação. Atividades operacionais são íntimas do ativo circulante e do passivo circulante. Vamos para as atividades de investimento. É composto por entradas e saídas de caixa relacionados com ativos realizáveis a longo prazo, como investimentos, imobilizado, intangível e ativos financeiros em instrumentos de capital, em instrumentos de dívida não classificados como equivalentes de caixa. E aqui guardem essa informação. As atividades de investimento, elas são íntimas do ativo não circulante. Vamos usar isso lá na frente. E as atividades de financiamento? São movimentações que resultam em mudanças no tamanho e na composição do capital próprio e do capital de terceiros da organização. Essas atividades são íntimas do PL e empréstimos. São, na verdade,
os eventos que fomentam a entidade, através do PL, né? Os sócios, PL através dos sócios, e os empréstimos, através dos bancos e instituições financeiras. Vamos seguir. Então, guarda aí, as atividades de financiamento são íntimas do PL e empréstimos. Vamos fazer a questão. Por meio de consultas às notas explicativas de uma companhia que atua no setor de distribuição de produtos farmacêuticos, cosméticos e similares, foi possível encontrar as seguintes informações. No exercício social de 1 de janeiro de 2019 a 31 de 12 de 2019, receita líquida de venda de mercadorias foi 18 milhões e 200. E o custo de mercadorias vendidas ficou em 11 milhões e 700. Buscando absorver os impactos do aumento no nível de inadimplência, a companhia reconheceu despesas com perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa no valor de 500 mil. As despesas administrativas com salários e ordenados ficaram em 3 milhões e 200. As despesas administrativas com depreciação e amortização foram de 1 milhão. A companhia aumentou seu capital social em 2 milhões. Esse valor foi para o caixa. Informação importante, né? Foram pagos dividendos no valor de 500 mil com recursos do caixa. Vamos seguir a leitura. A questão ainda fala, considere outras informações. Aqui ele traz um balanço patrimonial de 2018 e 2019, né? Nós temos aqui as rubricas, né? Caixa e equivalente de caixa. Para fazer DFC, essa é a mais importante. Contas a receber, PCLD, né? Provisão de crédito de liquidação duvidosa, estoques, o ativo não circulante, propriedade para investimento, imobilizado, depreciação acumulada, das origens de recursos nós temos passivo, passivo não circulante, obrigações sociais, fornecedores, empréstimos. No passivo não circulante não há valores, patrimônio líquido, capital social realizado e reservas. Pois bem, dito isso, a questão ainda menciona, considerando somente as informações apresentadas no NPC-TG 03, né, o CPC 03, assinale a seguir os valores que representam, respectivamente, o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais, o caixa líquido consumido pelas atividades de investimento e o caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento da companhia no exercício social em 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019. Bem, aqui nas alternativas ele traz, respectivamente, cada valor das atividades operacionais, das atividades de investimento e das atividades de financiamento. Primeira coisa que devemos atentar, essas palavrinhas, gerado e consumido. Então, o fluxo de caixa vai demonstrar que valor. Vamos voltar para o balanço patrimonial, né? Estamos atentos aqui à rubrica caixa e equivalentes de caixa. Percebam uma coisa, 7 milhões e 800 em 2018 e 8 milhões e 100 em 2019. Houve uma variação de 300 mil positiva, uma variação positiva de 300 mil. O caixa deixou de ser 7 milhões e 800 e passou a ser 8 milhões e 100. Uma variação positiva de 300 mil. Vamos seguir. Essa é a variação que será demonstrada pelo fluxo de caixa. Então, vamos para o texto aqui. Vamos destacar o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais. Logo, esse valor de atividades operacionais será positivo, porque foi gerado. O caixa líquido consumido pelas atividades de investimento. Esse valor será negativo, visto que houve uma saída de recursos na aba atividades de investimento.
e o caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento. Ora, como ele usa a palavra gerado, esse valor será positivo. Então, somando as três abas, explicaremos os 300 mil que consta do balanço patrimonial. Então, sigamos. Na alternativa A, vamos adicionar 850 mil, visto que ele falou gerado pelas atividades operacionais. E vamos diminuir 8 milhões e 400, porque ele disse que o caixa líquido consumido pelas atividades de investimento. E agora vamos somar mais uma vez, visto que ele disse caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento. Então, 850 mil, menos 8 milhões e 400, mais 6 milhões e 350, essa soma algébrica aqui vai me dar um valor de 1 milhão e 200. Ou seja, não explica os 300 mil do balanço patrimonial. Logo, não é essa a resposta. Vamos seguir. O primeiro valor, como diz o texto da questão, vamos somar. Então, 2 milhões e 850 mil da alternativa B, vamos colocar mais. E os 8 milhões e 400, vamos colocar menos. E, por fim, na alternativa B, vamos somar 5 milhões e 850. Logo, essa sominha algébrica aqui vai me dar o valor de 300 mil. Opa, por enquanto é a resposta. E essa variação é positiva, explicando a variação constante no balanço. Vamos para a alternativa C. Vamos somar 2 milhões e 850. Vamos diminuir 5 milhões e 850. E, por fim, vamos somar 8 milhões e 400. Essa sominha algébrica me dá o valor de 5 milhões e 400. Não explica os 300 mil constantes no balanço. Vamos agora para a última alternativa D. Vamos somar 850 mil. Vamos diminuir 8 milhões e 400. E agora vamos somar 5 milhões e 850. Essa sominha algébrica vai me dar o valor de 1 milhão e 700 mil negativo, ou seja, consumido. Não explica os 300 mil da variação constante no balanço. Logo, de cara, a alternativa que responde à questão é a letra B de bola. Então, tendo em vista essa checagem, essa questão foi muito fácil. Letra B de bola, 300 mil reais. Mas vamos fazer a DFC no método indireto? Vamos resolver essa questão pelo método indireto. Então, o que é o método indireto, professor Jair? O método indireto é pegar o lucro líquido, fazer os ajustes, né? Basicamente, a consultante tem usado dois ajustes. Ela tem usado a depreciação e o resultado de equivalência patrimonial. Mas nessa questão, ela não trouxe resultado de equivalência patrimonial, ela trouxe PCLD, provisão de crédito de liquidação duvidosa. Como não é saída de recursos, né? Vamos fazer os ajustes. Tudo bem. Esses ajustes são essencialmente aqueles que não representam saída efetiva de dinheiro. Feito o ajuste, ou feitos os ajustes, vamos para as variações. Que variações são essas? Aqueles 4 pilares: estoques, contas a receber, fornecedores e contas a pagar. A gente verifica se aumentou ou diminuiu e faz a soma ou a diminuição dos valores. Essa sominha algébrica representa as atividades operacionais da empresa. A isso adicionemos as atividades de investimento. Essa aba, atividades de investimentos, ela é a mesma para o método direto e indireto. No próximo vídeo, vamos fazer uma questão pelo método direto.
para que esse vídeo não fique muito extenso. Então, as atividades de investimento, nós temos entrada e saída de dinheiro. Entende-se aqui, né, que dinheiro, caixa e equivalentes de caixa. E, por fim, as atividades de financiamento, também ela é a mesma no método direto e no método indireto. O que difere o método direto do indireto é apenas a aba atividades operacionais. Então, vamos lá. Atividades de financiamento, entrada e saída de dinheiro. Entende-se? Dinheiro como caixa e equivalente de caixa. Pois bem, o método indireto começa pelo lucro líquido, só que a questão não trouxe o lucro líquido. Não tem problema. A gente calcula o lucro líquido fazendo uma DRE pequena, né? Vamos para a DR, vamos lá. Receitas. Lá na questão temos o valor de 11 milhões e 200. CMV, na questão temos o valor de 11 milhões e 700. E agora vamos colocar as despesas. A primeira delas, PCLD. A questão trouxe o valor de 500 mil para provisão de crédito de liquidação duvidosa. A próxima despesa, despesas administrativas. A questão trouxe o valor de 3 milhões e 200. E temos ainda despesas de depreciação. E a questão trouxe o valor de 1 milhão. Pois bem, esses números propiciam um lucro de 1 milhão e 800. Conseguimos calcular o lucro da empresa. E, a partir de agora, vamos fazer os ajustes. Os ajustes que faremos, a questão trouxe dois, né? Primeiro, o ajuste de depreciação. Na DRE, a depreciação, ela entra negativa. Para tirar o efeito dela, vamos colocar aqui 1 milhão positivo. Lembrando, esses ajustes são rubricas que não representam saída efetiva de dinheiro, saída efetiva de recursos. E o próximo item, a próxima linha de ajuste, PCLD. E na DRE, esse valor veio com 500 mil negativos. Vamos colocá-lo, esse ajuste, com 500 mil positivos. Bom, fizemos os dois ajustes. A Consulplan usa muito o resultado de equivalência patrimonial, mas nessa questão ela não usou. Seria mais um ajuste, né? Mas não vamos utilizar nesta questão. Vamos para as variações. Pois bem, essas variações, elas estão lá em 4 pilares, né? Primeiro deles, estoque. O estoque aumentou ou diminuiu? O estoque aumentou, vimos no balanço patrimonial. E qual foi o valor? Qual foi o valor da variação? 1,5 milhão. Ora, se o estoque aumentou, é porque você desembolsou dinheiro para bancar esse aumento. Logo, esse valor terá que ser colocado negativo. Aumento de estoque, valor negativo. Diminuição de estoque, valor positivo. Vamos seguir. Contas a receber. Segue a mesma dinâmica do estoque. Ele aumentou ou diminuiu contas a receber? Ele aumentou. E qual foi o valor do aumento? 2 milhões e 100. Ora, se segue a mesma dinâmica do estoque, vamos colocar negativo. Então, aumento de contas a receber, negativo. Próximo item. Fornecedores. Fornecedores, aumentou ou diminuiu? Olhando para o balanço, percebemos que os fornecedores aumentaram. A conta fornecedores aumentou. E em que número, professor Jair? 4 milhões, 2 milhões e 400. Logo, se a conta fornecedor aumentou, é porque nós não pagamos ao fornecedor. Então, permanece positivo 2 milhões e 400.
Eu posso memorizar, né? Eu posso memorizar. Aumento de fornecedores é positivo. Diminuição de fornecedores, negativo. E tem uma lógica, né? O fornecedor diminuiu porque você pagou o fornecedor. Vamos seguir. Contas a pagar. Segue a mesma dinâmica da conta fornecedores. Ele aumentou ou diminuiu, professor? Vamos olhar no balanço. Aumentou. E qual foi a variação? 750 mil. Então, vamos permanecer esse valor aqui positivo. Fizemos os 4 pilares. Passa a régua. As atividades operacionais totalizarão 2.850.000. Vamos agora fazer a aba Atividades de Investimento. Pois bem, vamos voltar para o texto da questão e verificar se há alguma menção ao item investimento do fluxo de caixa. Vamos olhar? Ele fala em receita líquida, fala em custo de mercadorias vendidas, fala em provisão de crédito de liquidação duvidosa, fala em despesas administrativas, salário, despesas de depreciação. Ele não fala diretamente de contas que são íntimas do ativo, atividades de investimento, que são ativo não circulante. Ele ainda diz, né, a companhia aumentou seu capital em 2 milhões. Isso não é atividade de investimento, isso aqui é de financiamento, né? A gente vai ver mais na frente. E foram pagos dividendos, isso aqui é financiamento. Vamos para o balanço, então, já que no texto da questão não há nenhum item de atividades de investimento. Pois bem, no balanço, a gente vai olhar logo de cara o ativo não circulante, né? Nele, a gente percebe que propriedade para investimento não tinha nada. E em 2019 foi para 1.300.000. Houve uma variação de 1.300.000. Ora, você adquiriu propriedades para investimento. Você desembolsou dinheiro, presume-se um desembolso de 1.300.000. E no imobilizado houve um aumento, saiu de 12 milhões para 19.100.000. E aqui você adquiriu, né, 7.100.000 de imobilizado. Temos dois valores e precisamos colocar lá na nossa continha. Vamos lá? Atividades de investimento. Vamos colocar propriedade para investimento, e o valor que percebemos no balanço é de 1.300.000. E a outra rubrica de atividades de investimentos é imobilizado. O imobilizado variou em 7.100.000. Ambos são recursos consumidos. Passa a régua. Temos aqui 8.400.000. São recursos consumidos. Valores gastos. Agora vamos para a última aba. Atividades de financiamento. Precisamos voltar para o texto da questão e dar uma olhadinha se há alguma atividade de investimento, alguma linha que faça menção à atividade de financiamento, melhor dizendo, atividade de financiamento. Vamos olhar? Tem aquelas duas que nós vimos, né? A companhia aumentou o seu capital social em 2 milhões, esse valor foi para o caixa. Isso aqui, isso aqui é uma atividade de financiamento. E a outra, foram pagos dividendos no valor de 500.000, com recursos do caixa. Legal. Também atividades de financiamento. Voltemos para cá. Então, vamos colocar os dois itens. O primeiro, aumento de capital em grana, 2 milhões, porque esse dinheiro foi para o caixa, e dividendos pagos, 500.000, esse dinheiro saiu do caixa. E agora, vamos atrás dos empréstimos. Vamos ver se tem empréstimos. Vamos dar uma olhadinha no balanço. Lembrem-se que atividades de financiamento são íntimas do PL e de empréstimos. Lá no balanço tem uma rubricazinha, empréstimos e financiamento. Saiu do valor de 450.000 para 4.800.000.
uma variação de 4.350.000. O que é que você presume disso aqui? Que você adquiriu o empréstimo, ou seja, botou dinheiro para dentro da empresa. Vamos voltar para nosso cálculo da aba de financiamento. Empréstimos, 4.350.000. Vou passar a régua agora, né? E temos a aba de financiamento com o valor de 5.850.000. Esses três números constam da letra B que fizemos lá atrás. Ou seja, economizamos um tempo grande apenas com essa checagem, e a alternativa que responde a questão é letra B de bola. Espero ter ajudado os senhores nessa missão de passar no exame de suficiência. No próximo vídeo, vamos fazer questões que envolvam o cálculo pelo método direto de fluxo de caixa. Maravilha! Bons estudos e fiquem com Deus!